A noite é um mistério que eu finjo compreender, sentado nas varandas, esperando o amanhecer. Os versos da música Varandas, de Almir Sater, ajudam a traduzir o filme que nós vamos ver daqui a pouco no Revelando os Brasis de hoje. Os Sonâmbulos conta a história de dois irmãos órfãos de pai e mãe e que no meio da madrugada vagavam pelas ruas de um povoado na região amazônica. Aqui comigo está a Renata Loureiro, que dirigiu, roteirizou e produziu essa ficção gravada em Santarém Novo, lá no Pará, né? Eu queria saber inicialmente de você, se você já... O seu filme, na verdade, ele prende a gente do início ao fim. A gente fica muito atenta, ele é quase um suspense, né? Foi assim mesmo que você imaginava que ele ficaria? É assim mesmo que eu imaginava, né? Estava ansiosa até pelo esse retorno, né, do telespectador. Esperava essa curiosidade mesmo, essa ansiedade. Desde quando você fez as oficinas de audiovisual, de roteiro, de edição, o filme já estava bem claro assim na sua cabeça ou ele foi mudando um pouquinho ao longo da produção? Sim, houve algumas mudanças, né? Havia muitos detalhes e aí foi cortado algumas coisas, mas as minhas expectativas foram supridas, né? Renata, eu fiquei com uma dúvida. Os irmãos sonâmbulos, né? Essa ideia deles irem até lá à beira do rio e tal. É uma lenda, é uma história que você já ouviu ou foi tudo uma criação sua? Não, na verdade, o meu pai, ele é muito assim, de contar histórias mesmo, né? Até muitas vezes de aumentar, né? Aumentar as histórias. E aí sempre foi assim, desde a minha infância. E eu aproveitei, né? Na verdade, aproveitei esses relatos, essas contações de histórias dele para estar criando, né? A ficção também é uma das áreas assim que é meu forte, eu vejo assim. E com as oficinas aí eu me apaixonei ainda mais. Imaginar, não ter medo de escrever o que eu imagino. Renata, então essa é uma história que seu pai já contava? Sim, contava. E tudo fruto da imaginação dele? Sim, ou você acha que tem um pouquinho de verdade? Tem um pouquinho de verdade, porque o meu pai, a mãe dele morreu quando ele nasceu, né? Os problemas, ela morreu. E aí ele foi criado assim, com o avô dele. E ele sempre relatava que o avô era bem rígido. E aí foi uma coisa assim uma das histórias que mais te marcou, talvez? Marcou, sim. Porque você conseguia ver ali, né? Isso. O seu pai na infância e as coisas que permearam todo esse universo dele infantil, né? Agora, no seu filme, aparece em alguns momentos uma palavra que eu achei nova, visagem. Que os irmãos tinham uma visagem do pai e da mãe. Esse é um termo que se usa bastante lá no Pará e o que quer dizer isso? É uma maneira, é um termo que nós usamos para as pessoas que se vão, né, dessa para outra, e aí suas almas ficam vagando, aparecendo, né? Tem essas aparições. Visagem, isso, aparição, e né? a aparição dessas pessoas que já se foram. Agora, você gravou o seu filme quase todo à noite, sim, né? Não sei sim. se tem, não lembro de alguma cena de dia. Que dificuldade você encontrou para fazer isso? Deve ter sido difícil. A preocupação foi mesmo desde o início mesmo, após as oficinas aí, todas as noites, né? Aí requer luz própria, aí tinha locações que não havia luz mesmo, nem até de poste, né? Luz elétrica, e aí tinha que ser feito todo aquele, colocar refletor, né? E aí tá bom, não tá alto, tá baixo. E parecer natural, isso, né? E parecer natural, como se estivesse passando mesmo antigamente, que era a vila, não tinha energia elétrica mesmo, tinha que ficar naturalmente. Era a essência mesmo que eu queria que transparecesse, né? A essência de como era a vila, não tinha luz elétrica, tinha que ser assim, mas ficou tudo bem mesmo, bem legal. Renata, você é professora, né? E eu queria saber de qual disciplina e se essa tua formação te ajudou a escrever o filme ou em que etapa do filme isso ficou mais fácil. Sim, eu sou professora do Ensino Fundamental 1 e atuo, né, com as disciplinas, todas as disciplinas, português, matemática. E aí, com certeza, a minha profissão, né, me ajudou bastante. E agora, com mais o aprendizado dessa experiência do audiovisual, com certeza só está me acrescentando, muito mais de uma forma positiva, né?
Eu queria saber também de você como é que foi escalar esse elenco, porque aí você que fez a direção, né, de todos eles e tal. O avô está muito bem no papel, os meninos também convencem, né? Na vinda para as oficinas, né, eu já tinha em mente um dos sonâmbulos, no caso, o sonâmbulo mais novo. Como eu fui professora dele e sempre eu executava atividades assim, de teatro, e aí eu percebi nele que ele era um ótimo ator, né? Um dos sonâmbulos lá, o menor. A escolha do outro sonâmbulo do mais velho, já se partiu através de sugestões com a ajuda da equipe, né? Ele faz dramatizações também na igreja, e aí fiz o convite, né? Nenhum deles era ator profissional, não? Não, nenhum deles são moradores de lá? São moradores de lá, todos moradores de lá. E aí tentava conversava, né? Eu disse, ele, na verdade, o avô, né, o seu Salu, que é o avô dos sonâmbulos, na verdade, ele foi uma das últimas opções. E aí foi que eu mais, assim, me impressionei mesmo. Agora, Renata, a gente está concluindo os programas mostrando, fazendo quase que uma provocação para os diretores, para que eles se revejam nessa foto, que eu queria que você se identificasse aqui. Quem é a Renata aqui? E queria saber o quanto foi uma experiência transformadora para você ter feito parte dessa 5ª edição do Revelando. Nessa fase, nessa etapa agora, me vejo uma pessoa mais segura, e aí com planos e até com sonhos de estar desenvolvendo outros trabalhos, né? E já tendo mais aquela segurança, mas sempre tendo o pé no chão, sabendo que eu tenho muito que aprender ainda, mas me vejo assim segura agora, segura até de estar incentivando e motivando, né, outras pessoas a participar, não somente do projeto do Revelando os Brasis, mas de outros, né? Até com meus alunos, né? Tento repassar isso, acreditar, fazer com que ele esteja buscando a sua identidade própria, né? O que é que eu quero? É estar motivando eles, tirando essa criança, muitas vezes, daquela realidade de risco, né? Que eles... Mostrando outras possibilidades, outra possibilidade, né? E acreditando nele, né? Como ser humano eu quero e eu posso, né? Muito obrigada, então, Renata. No próximo bloco, então, você fica com o curta Os Sonâmbulos. Divirta-se e aproveite para conhecer mais do interior do nosso país, das lendas e histórias que estão aqui no Revelando os Brasis. Bom filme! O tempo levou um pouco a verdade dessa história, mas das poucas lembranças que ficaram, ainda é possível sentir o vazio daquelas redes, o preto e o branco daquela estranha fotografia, e ouvir os passos silenciosos daqueles 2 meninos caminhando pela vila sem rumo. Que arrumação desses meninos? Onde se meteram esta hora da noite? Maldita hora que esses 2 foram morrer. João! Ih! João! Ih! João!
agora. Onde vocês se meteram? Que eu passei a noite toda procurando vocês. A gente não lembra, vô. Não me responda assim, seu moleque vazio! Seu vagabundo! Que passa a noite inteira na rua! Não me respeita não, hein? João! Vem! João! Vem! João! Seus pequenos, e você se lembra de alguma coisa? Não, tia, não lembro de nada, não. Também não. E seu Salu? Desde quando esses pequenos estão assim, seu Salu? Desde ontem, e só aparece de madrugada, aparece 2 lesos. Ai, minha senhora, eu sinto que esses meninos não estão sozinhos, seu Salu. Alguma coisa está acompanhando esses meninos. E eu tenho certeza que é o espírito do pai e da mãe deles que andam vagando aí pelo mundo. Não acredito nessas coisas. O senhor pode acreditar, tudo existe nesse mundo. Não acredito nas coisas do outro mundo, não. Não acharam o corpo deles, não, seu Salu? Acharam nada. E tudo isso foi culpa daquela maldita procissão fluvial. Se não fosse isso, eles não teriam sumido na maré. Meu Deus, seu Salu, não fale assim, seu Salu. O senhor pode ser castigado. Veja, tem alguma coisa acompanhando esses meninos. Existe tudo nesse mundo. Não acharam o corpo deles, mas o senhor tem que acreditar. Tem alguma coisa acompanhando esses meninos. Eu tenho certeza que é o espírito do pai e da mãe deles que andam vagando. Eu tenho certeza que é o espírito do pai e da mãe deles que andam vagando. E você se lembra de alguma coisa, ah? Boa noite, seu Salu. Boa noite. Nós viemos rezar pelos meninos. Rezar pra quê? Soubemos que eles andam como visagem pela vila e pensamos em vir. Vim fuxicar? Só que beata fuxiqueira aqui na minha casa não tem vez. Mas, seu Salu... Meu São Mas o que Sebastião... vocês estão fazendo? Essa arrumação está bem passada do limite. Não faça isso, Salu, pelo amor de Deus. Desse jeito, esses meninos vão acabar me matando.
Não bata nesses meninos, seu Salu. Por favor, pelo amor de Deus, não faça isso. Quando eles estiverem assim, tente não acordá-los. Evite tocá-los. Mas como, seu doutor? É que ao acordar, eles podem reagir de maneira violenta. Mas afinal de contas, o que é que esses meninos têm? Os seus netos, eles têm um distúrbio chamado sonambulismo. E isso seria o quê? É como se o corpo tivesse acordado e sua mente continuasse dormindo. Isso tem cura, doutor? Eu vou receitar algumas pílulas para eles e eu creio que isso resolverá a situação. Pega essas pílulas e engulam. E vê se vocês dormem, que eu quero descansar um pouco. Esses filhos da mãe! Se afaste dos meus netos! Essa banda de urubus! Querem fazer do meu neto palhaço de igreja? Mas, seu Salu, o senhor precisa entender que eles estão abençoados pela graça divina. Talvez seja um milagre divino. Milagre divino nada. Querem fazer com meus netos, como fizeram com meu filho e com a sua esposa, que deixaram morrer naquela procissão e sumiram na maré? Calma, seu Salu, nós estamos num lugar sagrado. Então deixa meus netos em paz. Mas, seu Salu... Não adianta, padre. Quero ver meus netos longe de tudo que está acontecendo aqui. E vamos nós embora, meus netos. Deixa esse padre de lado aí. Bora, bora, bora. Bora, bora, bora. Bora. Pô, depois de a gente juntar a lenha, a gente pode tomar banho na maré? Isso não vai demorar não, vô. É que agora a primavera vai dar daqui a pouco. Podem ir, mas não demore que nós temos serviço para fazer mais tarde. Pula, pula daqui, pula, pula. Ai, Davi. Pra cá, bora! Gino! Pra cá, bora, pra cá! Vai, João, por que será que ele tá mais brilhando? Sei lá. Acho que ele não ilumina se estiver preso assim. Será? Mas se soltar ele vai embora. É verdade essa história de que os vagalumes são as visagens das fadas? Sei não, Lino. Acho que sim. Bora, João! Bora, Lino! Já vai, vô. Tem muito serviço para ele fazer aqui. E vocês ficam aí a noite inteira brincando, é? Peguem essa ripa, o martelo e o prego e vão fechar a janela do quarto. Pra que isso, vô? Não te interessa. Deixa de pergunta e vamos lá fazer o serviço de vocês.
arrumação é essa de novo? João! Bora continuar? Eu não sei. Deixa de ser medroso. Ele vai ter que desistir e mandar a gente embora pra casa da tia lá em Belém. Bora, a gente tem que ir antes que o velho venha. E se ele descobrir tudo? João! Bora. João! Tu acha que eles não vão descobrir nosso plano? Que nada, nem todos acreditaram. E se alguém descobrir? Ninguém vai fazer nada contra vocês, meus filhos. Nós estamos aqui para protegê-los. Pai! Mãe! João! O que aconteceu com os sonâmbulos? Uns dizem que eles inventaram a aparição da visagem dos pais. Outros dizem que eles levaram uma surra tão grande que fugiram de vez da vila. Alguns dizem que eles se perderam entre tantos meninos que um dia crescem. E há os que acreditam que eles continuam vagando pelas ruas da vila, tentando encontrar um caminho que os leve para longe dali, para um lugar que muitos chamam liberdade. Janeiro inteiro e molhado assisti o ir e vir sem rumo. Fadas, fantasmas, o ocaso em comum, canoas cruas, sonhos. Irmãos insonha, luz, irmãos. A noite é um mistério que eu finjo compreender, sentado nas varandas, esperando o amanhecer. Os versos da música Varandas, de Almir Sater, ajudam a traduzir o filme que nós vamos ver daqui a pouco no Revelando os Brasis de hoje. Os Sonâmbulos conta a história de dois irmãos órfãos de pai e mãe e que no meio da madrugada vagavam pelas ruas de um povoado na região amazônica. Aqui comigo está a Renata Loureiro, que
né? Isso. Foi assim mesmo que você imaginava que ele Foi. ficaria? Era assim mesmo que eu imaginava, né? Estava ansiosa até pelo esse retorno, né, do telespectador.